E eu quero falar o que se trata esse sistema familiar que eu tanto falo aqui, que eu tenho trazido muitos stories para vocês em forma de aulas, dando toda essa explicação. Então, se trata de um grupo familiar em que as pessoas e energias se interagem entre si. Então, se você acredita em energia, você vai ter um pouquinho mais de entendimento sobre tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Porque o sistema familiar, ele mostra o que cada um de nós carregamos. Olha isso, gente. E aí, não é karma, tá? É o nosso sistema familiar, tá no nosso DNA. E a gente fala aqui de 7 gerações. Então, pensa aí, 7 gerações para trás. Então, sua mãe, sua avó, sua bisavó, sua tataravó. São 7 gerações. Está tudo no nosso DNA. Ou seja, nós estamos aqui repetindo padrões. E nós podemos bloquear isso. E nós podemos acabar com isso. Mas para isso, nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para entender um pouquinho mais sobre isso. Imagina. Então, a constelação é uma prática, terapêutica. Eu sou terapeuta, sou facilitadora de constelação familiar também, Então, isso mais uma ferramenta para ajudar todas vocês nesse processo de emagrecimento. Então, o que essa terapia busca? Ela busca reconciliar todo o nosso antepassado. Como eu disse, de 7 gerações, para trás aí. Então, a terapia da constelação familiar, ela busca essa reconciliação. Nós vamos buscar o entendimento dos conflitos dos antepassados e que muitas vezes se repete aí na sua vida. E eu vou falar sobre o sobrepeso, vou falar sobre o excesso de peso, sobre a dificuldade do emagrecimento, que pode estar, provavelmente pode estar relacionado ao seu antepassado. Provavelmente. Eu não tenho como falar isso de uma forma muito fidedigna, porque eu preciso conhecer um pouquinho a história de cada uma. A gente precisa constelar, trazer para o campo tudo isso e constelar o seu sobrepeso. Se você está tendo muita dificuldade no seu emagrecimento, talvez a constelação em si possa te ajudar muito. Então, a gente pode fazer isso, você pode me procurar, pode mandar uma mensagem para mim aqui em inbox. A gente pode fazer uma constelação, mas você também pode vir para o meu programa, onde a gente trabalha várias questões, onde você vai ter esse entendimento, ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre alguns passos que podem estar acontecendo na sua vida, que está causando esse excesso de peso, que está causando essa dificuldade no seu emagrecimento, baseado nas constelações familiares. O primeiro você pode ter tido a morte de um irmão. Existem alguns estudos, cerca de 70% das gestações, elas são gemelares, sem as mães saberem. Então, eu até coloquei nos stories da semana passada, que você pode, gente, o que eu tô falando aqui hoje é tudo para trazer para vocês refletirem, tá? Não tem como eu falar específico de cada um. Você pode ter perdido um irmão quando você estava dentro do útero da sua mãe, que era gêmeos com você. Então, a sua mãe não sabe disso. Ela não teve esse conhecimento, mas você estava lá dentro, você sentiu essa perda. E aí, você acaba comendo por 2. Você viu aquele irmão indo embora. Por aquele irmão ter ido embora, você se sente culpada porque você ficou. Então, você come para alimentar essa culpa, você come para alimentar essa perda, você come para alimentar esse sentimento de abandono, porque de uma certa forma você foi abandonada pelo seu irmão gêmeo que estava ali, ok? Você pode comer por isso. Eu quero que você traga para sua mente, eu quero que você traga para o seu coração, porque às vezes quando a gente constela, isso aparece na constelação familiar. Então não tem como eu te dar uma resposta muito certa, mas é só para a gente saber o que pode estar acontecendo. Por isso, constelar é tão importante. Você pode comer também por irmãos que se foram antes de você chegar. Por exemplo, a tua mãe pode ter perdido 2 filhos, 3 filhos antes de você chegar. E aí, o que eu quero dizer para você, minha linda, é que você pode estar comendo por esses irmãos.
Ou seja, por essas perdas. E aí, mas Janice, como que eu vou saber isso? Tudo que nós vivemos, tudo que nós vivenciamos, que nós ouvimos, que nós vimos, está armazenado na nossa mente inconsciente. Mas Janice, eu não lembro disso, eu não tenho como lembrar disso. Por isso, a constelação traz tudo isso. A constelação é tão incrível que ela traz tudo isso. Não precisa você falar nada. Então, quando a gente abre o campo, quando a gente traz os bonecos que a gente monta, a constelação ela traz essa resposta para a gente. A maioria das respostas para as suas perguntas, né? Então a constelação traz. Então você pode estar comendo para honrar esses irmãos que se foram. Olha só, eu tenho muitas alunas que chegam até mim e me dizem assim, ó. Janice, a minha mãe é gorda, minha avó era gorda, minha bisavó era gorda. Como é que eu vou ser magra? Sabe o que é isso? Você sabe o que significa isso? Olha só, isso é uma fidelidade. Você está permanecendo gorda por fidelidade. Fidelidade ao seu pai, você está sendo fiel, você tá dizendo assim: mamãe, eu sou fiel a você. Vovó, eu sou fiel a você. Papai, eu sou fiel a você. Seja quem você está aí sendo fiel. Se é o pai, se é a avó, se é avós, né? Que nós temos os avós paternos e maternos. Se são os avós, se são os bisavós, eu não sei a quem você está sendo fiel. Então busca aí na sua árvore, né? Busca aí nos seus antepassados quem sofria com sobrepeso, quem sofria de depressão, quem sofria de ansiedade, que você está sendo fiel a eles, repetindo esse padrão. A quem você está sendo fiel? Para pensar um pouquinho sobre isso. E você só vai conseguir ter essa resposta quando você mergulhar para dentro de você. Você tem que olhar para dentro de você. Você tem que tirar o julgamento. Aqui não tem julgamento. Nós não podemos julgar o outro. Por exemplo, aquele dia eu até falei que eu estava no shopping e eu fico olhando o prato das pessoas, mas o olhando o prato das pessoas nossa, quantas crenças essa pessoa tem. Quantas dores essa pessoa tem, que ela está comendo incansavelmente e nem está prestando atenção no que ela está comendo. É sem julgamento, é na vontade de verdade de poder ajudar todo mundo. Então, quando a gente vê uma pessoa comendo em excesso, nós não podemos julgar, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Se você não pode amar e oferecer esse amor para ajudar, não julgue. Nós não estamos aqui para isso. Então, a quem você está sendo fiel? É o seu pai? É o seu avô? Lembrando que nós temos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Você pode estar honrando a sua avó materna. Você pode estar honrando a sua bisavó materna. E eu tenho muitas alunas que chegam em mim e falam assim: Janice, as minhas 2 avós são obesas. As minhas 2 avós são obesas. E tem gente que não quer aceitar, não quer olhar para isso e tá tudo bem, eu super respeito. Mas é o meu papel trazer essa informação para você. Você pode estar sendo fiel à sua mãe sendo obesa, não conseguindo emagrecer. Eu já tive alunas de serem fiéis a irmãs, né? Não vou emagrecer porque a minha irmã não conseguiu emagrecer, então eu também não vou emagrecer. Será que alguma dessas questões estão acontecendo com você? Janice, eu não tenho como saber. Porque eu não conheço direito a minha história. Eu não sei como que foi que aconteceu. Eu quero dizer que se você buscar no seu inconsciente, você vai encontrar essa resposta. Aqui não é a Janice que tem a resposta para você. É você que traz a resposta. Você traz um questionamento, eu faço as perguntas e você encontra a resposta dentro de você. Todas essas respostas estão aí. Por que eu não consigo emagrecer? Porque eu até consigo emagrecer às vezes, mas depois eu volto a engordar tudo de novo. Que tal olhar para o seu sistema familiar? E olha só, tem muitas pessoas que são alcoólatras hoje, e aí o pai foi alcoólatra, o avô foi alcoólatra, o bisavô foi alcoólatra, todo mundo foi alcoólatra. Se a gente não quebra isso, e se a gente não muda isso, você continua repetindo o padrão. E aí você muitas vezes nem quer participar, nem quer viver aquilo, mas você não consegue sair disso, justamente porque você está repetindo um padrão. Eu tenho muitas alunas aqui, por exemplo, que chegam, né, e que passaram fome na infância, e que a mãe passou muita dificuldade na infância, e que os pais passaram muita dificuldade.
Então, se hoje eu tenho, eu quero comer, Janice, eu quero comer, eu não consigo parar, eu não consigo perceber a minha saciedade, eu não consigo parar. Então a gente tem que olhar para essa história, a gente tem que olhar para o seu sistema familiar, porque a gente sim pode começar a fazer diferente de agora em diante. Por isso é tão lindo esse emagrecimento sistêmico, através desse conhecimento do nosso sistema familiar. Não adianta você falar que, eu não tenho força de vontade para emagrecer. Eu não emagreço porque eu não sou capaz. Eu não emagreço porque não é para mim. Eu não emagreço porque eu não tenho dinheiro. Eu não emagreço porque eu não dou conta sozinha. Isso não é verdade. Então, vamos olhar um pouquinho para essa história familiar, vamos olhar para esse sistema familiar e entender de onde você está trazendo esse quadro de repetição, esse quadro repetitivo, esse comportamento repetitivo. Olha para sua história, olha para o seu sistema familiar. São 7 gerações. Procura saber, né? Se você tem algum familiar ainda aí vivo, a mãe estiver viva. Tenta entender um pouquinho disso, porque talvez a resposta para suas perguntas está na pergunta que você vai fazer para a pessoa mais próxima que pode te ajudar a entender um pouquinho isso.